Cheguei! É preciso apenas 2 células para formar um ser humano. 2 células e um milagre. Em 9 meses, as células-mãe se tornam bilhões. Onde não havia nada, agora cresce um ser humano minúsculo, protegido e abrigado docemente dentro do útero materno. Juntos, mãe e filho compartilham essa odisseia de vida, acalanto e mudanças rápidas. Uma aventura magnífica chamada gravidez. Aqui fora não é tão quentinho, mas tá tudo bem. A mamãe vai cuidar de você. O guia completo, gravidez. Cada um de nós é único. Mas ainda assim, somos mais parecidos do que podemos imaginar. Nossos cromossomos e genes são quase idênticos. E todos nós viemos ao mundo da mesma maneira, viajantes da mesma jornada milagrosa, na qual nossas células nos tornam o que somos. Esta é a história dessa jornada. É sobre o laço entre a mãe e seu filho. Um laço invisível que se forma no momento da concepção. No momento exato em que 2 células minúsculas começam a se transformar numa nova pessoa, o corpo da mãe começa a mudar e se remodelar. Ela se torna perfeitamente adequada para carregar a carga mais preciosa que se pode imaginar, o frágil início da vida em si. A reprodução é um processo extremamente refinado em sua simplicidade. É um projeto perfeito. Ela começa no instante em que 400 milhões de espermatozoides são lançados contra o colo do útero, à entrada do sistema reprodutivo feminino. Cada espermatozoide é programado para procurar o óvulo e fertilizá-lo. É uma missão arriscada. Muitos deles morrem no ambiente ácido da vagina. Os mais fortes conseguem atravessar o colo do útero, onde começam uma maratona. Os espermatozoides precisam nadar o equivalente a 14 quilômetros em águas hostis para chegar ao óvulo. Entre 200 a 400 milhões de espermatozoides, apenas alguns chegam ao óvulo em si, e eles fazem isso balançando a cauda. Vigorosos, mas desesperados e desnorteados, a maioria deles se perde nas pregas do útero ou entra na trompa de falópio errada, onde não há óvulo disponível. Os demais correm para alcançar seu objetivo e apenas um deles fertilizará o óvulo. O óvulo é uma das maiores células do corpo humano. Das centenas de milhões de espermatozoides, apenas algumas centenas encontram o óvulo. Eles o rodeiam, tentando forçar sua entrada. No momento em que um espermatozoide penetra a zona pelúcida, a membrana que envolve o óvulo se fecha e a corrida termina. Todos os outros espermatozoides ficam do lado de fora. O óvulo está selado, assim como o destino da pessoa que ele vai gerar. O óvulo fertilizado tem agora toda a informação genética de que necessita para criar uma vida nova. Uma reação em cadeia gloriosa começou.
Como o abraço que deu início ao processo, os núcleos do óvulo e do espermatozoide se fundem cerca de um dia depois. Juntos, eles criam o projeto da nova pessoa que será formada. Você recebe 23 cromossomos do seu pai e 23 cromossomos da sua mãe. Dentro do núcleo do óvulo e do espermatozoide existe um pronúcleo, uma cápsula que contém os 23 cromossomos nos quais o código de DNA está gravado. Esses dois pronúcleos se aproximam nessa posição. Os cromossomos de cada um terão dobrado. Então haverá 46 em cada um. Os pronúcleos vão se dissolver, os cromossomos vão se juntar e depois vão se separar. E essa célula vai se dividir formando o embrião de 2 células. Somente 2 células e o sexo do futuro bebê, sua aparência e até mesmo potenciais problemas de saúde já estão determinados. Essa partícula minúscula é empurrada por cílios pela trompa de Falópio em direção ao útero. Nesse longo caminho, ela continua a se dividir. Ao chegar a 32 células, começa a transformação. As células se dividem em tipos diferentes. Um tipo vai formar o bebê e o outro vai formar o seu órgão de suporte, a placenta. As células continuam a se multiplicar febrilmente sem que a mãe perceba. Em 6 dias, uma célula se transformou em cerca de 200 e o embrião já está saindo de sua bolha protetora. Como uma flor saindo do botão, ele se abre e expande, fixando-se nas dobras macias e quentes do útero de sua mãe. Em questão de dias, as células se transformam em estruturas, construindo a base de um ser humano. Entre as primeiras está o tubo neural, que em pouco tempo se tornará o cérebro e a coluna. É nesse estágio que as células nas costas do embrião começam a se expandir, formando um tubo. E elas se juntarão na parte final desse tubo e se fundirão. E tudo isso começa no ponto central das costas e vai avançar como se fosse um zíper. Desse ponto central até a cabeça e até a cauda. No final da 3ª semana, começa uma nova fase. A cabeça e a porção caudal do tubo se fundem completamente. O cérebro começa a se formar. A cauda, um remanescente do nosso passado primordial, acaba desaparecendo. No final da 4ª semana, a mãe pode suspeitar que está grávida. Para o resto do mundo, ainda não há sinais visíveis de mudanças. As proteínas secretadas pela placenta em desenvolvimento avisam ao corpo da mãe para parar de liberar óvulos, evitando que o endométrio, a camada que reveste o útero, descame. O frágil mundo uterino do embrião está garantido. Na 5ª semana, ocorre uma gloriosa explosão de força. Dentro de seu casulo repleto de líquido amniótico, o embrião desenvolve mais de 1 milhão de novas células por minuto. E cada uma dessas células tem um trabalho a fazer. Um momento crítico durante a embriogênese é quando todos os órgãos recebem um sinal para se desenvolver. Os genes que têm de estar ativados nesse momento devem agir como uma orquestra bem afinada. O coração é o primeiro órgão a se desenvolver. As células destinadas a se tornarem células cardíacas começam a palpitar erraticamente logo depois que o óvulo se implanta no útero. Por volta das 4 semanas e meia, essas células formaram a estrutura do coração. Em mais algumas semanas, o embrião terá um coração perfeitamente funcional batendo. Ele é desproporcionalmente grande